No capítulo 12 de Daniel, é o clímax das profecias de Daniel, focando na intervenção final de Deus após o grande tempo de angústia. O arcanjo Miguel se levantará para proteger o povo de Deus durante a maior angústia. A profecia traz a esperança da ressurreição para a vida eterna ou para a vergonha eterna. Os sábios são prometidos a brilhar como as estrelas por terem ensinado a justiça. A Daniel é ordenado que cele o livro até o tempo do fim. O anjo revela o cronograma final e a promessa final de felicidade é dada àquele que perseverar. A mensagem termina com uma promessa pessoal a Daniel: Tu repousarás e te levantarás para receber tua parte no fim dos tempos. Vamos à leitura. Daniel capítulo 12. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem escritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos no caminho da justiça luzirão como as estrelas, com um perpétuo resplendor. Quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto, e conserva este livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar seu conhecimento. Continuei a olhar. Vi 2 outros personagens mantendo-se cada um sobre uma das margens do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava em cima do rio: Para quando o fim dessas coisas prodigiosas? Então ouvi o homem vestido de linho, que estava em cima do rio, jurar, levantando para o céu sua mão esquerda, bem como sua mão direita. Pelo eterno vivo, será em um tempo, tempos e a metade de um tempo, no momento em que a força do povo santo for inteiramente rompida, que todas essas coisas se cumprirão. Ouvi essas palavras, mas sem entendê-las. Meu Senhor, perguntei, qual será a conclusão de tudo isso? Vamos, Daniel respondeu, esses oráculos devem ficar fechados e lacrados até o tempo final. Muitos serão limpos, acrisolados e provados. Os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá, enquanto que os sábios compreenderão. Desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo e quando for estabelecida a abominação do devastador, transcorrerão 1290 dias. Feliz quem esperar e alcançar 1335 dias. Quanto a ti, vai até o fim. Tu repousarás e te levantarás para receber tua parte de herança no fim dos tempos. Nesse trecho do capítulo 2 de João, ele declara que esta é a última hora, evidenciada pela presença de muitos anticristos. Ele os identifica como aqueles que saíram de dentro da comunidade e cuja mentira central é negar que Jesus é o Cristo, negando assim o Pai e o Filho. A segurança dos cristãos reside na unção do Santo, que permanece neles e os ensina todas as coisas. O apelo final é para que os cristãos permaneçam em Cristo, garantindo confiança e não confusão na sua vinda. A prova de que somos nascidos de Deus é a prática da justiça. 1 João capítulo 2, dos versículos 18 ao 29. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre vós, mas não eram dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Era isso que eu vos tinha a escrever a respeito dos que vos seduzem. Quanto a nós, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas,
Assim é ela verdadeira e não mentira. Permanecei nele como ela nos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando aparecer, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Também iremos ler o trecho do capítulo 3 de João, no qual o apóstolo começa com uma exclamação de admiração pelo amor do Pai, que nos confere o título e a realidade de filhos de Deus. Por causa dessa identidade radical, o mundo não nos conhece. Embora já sejamos seus filhos, a plenitude da nossa glória futura é que seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. Esta gloriosa esperança exige uma resposta imediata no presente. Todo aquele que tem essa esperança torna-se puro como Ele é puro. João, então, define o pecado como transgressão da lei e, lembrando o propósito da vinda de Jesus, conclui que a permanência em Cristo resulta necessariamente na não prática do pecado. 1 João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro, como Ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo que peca não o viu nem o conheceu. O resumo do Salmo 129 é o grito angustiado da alma que se reconhece em um estado de profunda miséria espiritual. Do fundo do abismo, clama a voz, Senhor. O salmista, confrontado com a justiça divina, reconhece que ninguém pode subsistir se Deus levar em conta os pecados. A reviravolta e o alívio vêm no centro do salmo, a certeza de que em Deus se encontra o perdão dos pecados, o que fundamenta a reverência e a servidão a Ele. Por isso, a alma se enche de esperança e confiança na palavra, aguardando ansiosamente pelo Senhor, como os vigias pela manhã. O salmo conclui com a promessa de que a misericórdia e a copiosa redenção estão juntos ao Senhor, para remir Israel de todas as suas iniquidades. Salmo 129. Do fundo do abismo clama a voz, Senhor. Senhor, ouvi minha oração, que vossos ouvidos estejam atentos à voz de minha súplica. Se tiverdes em conta nossos pecados, Senhor. Senhor, quem poderá subsistir diante de vós? Mas em vós se encontra o perdão dos pecados, para que, reverentes, vos sirvamos. Ponha minha esperança no Senhor. Minha alma tem confiança em sua palavra. Minha alma espera pelo Senhor, mais ansiosa do que os vigias pela manhã, mais do que os vigias que aguardam amanhã. Espere, Israel, pelo Senhor, porque junto ao Senhor se acha misericórdia, encontra-se nele copiosa redenção, e ele mesmo há de remir Israel de todas as suas iniquidades. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 41, o sábio, antes de tudo, exorta a aceitação da morte, lembrando que ela é uma sentença universal e que a duração da vida não é considerada na habitação dos mortos. A parte central e mais forte do texto estabelece o contraste com o pecado. Os filhos dos pecadores herdam o opróbrio e a vergonha, e os ímpios estão sobre a maldição, destinados à ruína e ao aniquilamento do nome. Em uma conclusão de sabedoria prática e espiritual, o autor instrui a buscar uma boa reputação, pois ela é mais estável do que 1000 tesouros e permanece para sempre. Eclesiástico capítulo 41, dos versículos 5 ao 16. Não temas a sentença da morte, lembra-te dos que te precederam e de todos os que virão depois de ti. É a sentença pronunciada pelo Senhor sobre todo ser vivo. Que te sobrevirá por vontade do Altíssimo? 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Na habitação dos mortos não se tomam em consideração os anos de vida. Os filhos dos pecadores tornam-se objetos de abominação, assim como os que frequentam as casas dos ímpios. A herança dos filhos dos pecadores perecerá. O opróbrio prende-se à sua posteridade. Os filhos de um homem ímpio queixam-se de seu pai, porque é por sua culpa que estão envergonhados.
Desgraçados de vós, homens ímpios, que abandonastes a lei do Senhor o Altíssimo. Se nasceis, é na maldição, e quando morrerdes, tereis a maldição como herança. Tudo que vem da terra voltará à terra. Assim os ímpios passam da maldição à ruína. Os homens se entristecem com a perda de seu corpo, porém até o nome dos ímpios será aniquilado. Cuida em procurar para ti uma boa reputação, pois esse bem te será mais estável que 1000 tesouros grandes e preciosos. A vida honesta só tem um número de dias, a boa fama, porém, permanece para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.